Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Eu quero convidá-los a deixar aqui nos comentários do Zoom, do chat, né? Os seus pedidos, seus agradecimentos. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook também podem deixar lá os seus pedidos, seus agradecimentos, para que a gente possa estar orando. Aqueles que quiserem também abrir os seus áudios, está aberto o momento para os pedidos e agradecimentos. Também não esqueçam de compartilhar e curtir a nossa live no Facebook. Compartilhando, você vai alcançar mais pessoas também com o nosso culto, tá, irmãos? Agora, o Natan preparou um louvor. Isso, Natan? Já pode soltar o louvor, então, enquanto os irmãos vão colocando no chat, nos comentários do Facebook, os seus pedidos e agradecimentos. Ok, irmãos, aqueles que quiserem participar, abrindo o seu áudio, ligando sua câmera, podem ficar à vontade, ok? Neste momento, a gente tem apenas um pedido e agradecimento no Zoom, que é a da Clarice Inês Pereira. Ela sauda os irmãos com boa noite e agradece a Deus pela família e pede que Deus haja em cada um de nós. E agradece a Deus
Facebook até o momento? Até o momento não temos ainda pedidos no Face. Boa noite, Léo. Boa noite, Natan. Tudo bem? A Daiana e Gustavo, antes de começarmos, colocou um boa noite para todos os irmãos e ela pediu que orassem pela saúde dela. Aqui pelo Face chegou um agradecimento. A Ângela Bolinha agradece a Deus por tudo que ele tem dado a ela. Ela pede pela família e pelos adolescentes e líderes dos distritos das igrejas. Eu também gostaria de pedir pelos clubes de desbravadores e aventureiros, que Deus possa estar abençoando aí os nossos pequenos, a nossa liderança. Verdade, amém. Eu queria também pedir, em especial também pelos clubes, né, que após essa pandemia aí ficou bem complicado, e pelos adolescentes também, né, que é uma área também que afetou bastante. Que Deus possa estar fortalecendo, dando força de vontade para os líderes e que o Espírito Santo possa estar agindo no coração dos nossos adolescentes, das nossas crianças, que eles possam sentir saudade do que a gente já viveu antes da pandemia e que eles possam sentir vontade de viver isso agora também. Chegou mais um aqui pelo Zoom, a Laurie pede pelos alunos de estudo bíblico. E a Kátia Ferreira pede pelas famílias da Igreja da Cecília. Irmão Léo. Oi, boa noite. Boa noite, irmão Léo. O pedido de oração é pelos casamentos, né? Tem muitos casamentos falando, né? Que o inimigo tem destruído. Nós pedimos de oração desta noite pelos casamentos e também pelo concílio dos pastores que está tendo, né? Que Deus abençoe eles lá também. Amém. Mais algum pedido pelo Face? Até o momento, não. Bom, irmãos, então, não havendo mais nenhum pedido, nenhum agradecimento, convido a todos a fechar os seus olhos, curvar as suas frontes, para que a gente possa falar com o nosso Deus. Senhor amado Deus, colocamos, Pai, em Tuas mãos cada pedido e cada agradecimento que foi posto no chat e nos comentários do Facebook, e aqueles pedidos e agradecimentos também que ficaram guardados nos nossos corações. Que o Senhor possa atendê-los a cada um conforme a Tua vontade, Pai. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor fale conosco nesta noite. Que o Senhor use grandemente o seu servo, o pregador dessa noite, que ele possa vir falar de Ti, Pai. E que a sua mensagem chegue a outras pessoas que talvez neste momento não estão conectadas juntamente conosco, mas que essa live que vai ficar gravada possa chegar ao coração de outros também. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Gesiel. Muito bem, uma boa noite para todos. Espero que você tenha aí participado de um excelente final de semana. Embora o clima não tenha sido assim muito favorável, mas a gente tem a certeza de que não teremos todos os dias de sol, né? Nem todos os dias de chuva, nem todos os dias serão calor, nem todos os dias serão frios, mas nós devemos receber do Senhor tudo que Ele nos oferece com muita alegria. Essa semana estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre a maneira como recebemos as coisas, né? A gente pode sempre olhar o lado positivo da situação, ou eu posso olhar com os olhos negativos. E quando eu olho, os meus olhos são com olhos negativos, geralmente eu sou uma pessoa que não consigo me satisfazer, né? Está sempre faltando alguma coisa. Mas se a gente conseguisse ao longo do nosso dia ser uma pessoa mais grata, ter um coração mais solícito, os nossos olhos seriam abertos para coisas maravilhosas que muitas vezes nós acabamos perdendo, né, nos nossos dias. Nós somos pessoas assim de apenas 24 horas. Somos pessoas com prazo de validade. E nós devemos aproveitar ao máximo essas 24 horas que nós recebemos ao longo desse dia. Talvez alguns um pouco mais, né, de tempo tiveram, porque acordaram mais cedo, outros acordaram um pouquinho mais tarde, já que no final de semana a gente dorme um pouquinho mais, né? Mas que os nossos dias possam ser bem aproveitados. A gente consiga, ao abrir os olhos, ter a certeza de que
o Senhor nos conduziu, o Senhor, as misericórdias dele nos alcançaram no momento que nós abrimos nossos olhos. E se chegamos ao final de mais um dia, o nosso coração deve ser um coração agradecido. Senhor, obrigado porque hoje de manhã eu abri os meus olhos, porque muitos não tiveram o mesmo privilégio. Obrigado, Senhor, porque hoje eu estou respirando, quando muitos dependem de aparelhos para respirar. Obrigado, Senhor, porque eu estou caminhando, quando muitos hoje estão numa cadeira de roda. Obrigado, Senhor, porque mesmo estando numa cadeira de roda, eu estou feliz porque existem outros que estão numa cama de hospital. Obrigado, Senhor, porque estou com saúde. Obrigado porque mesmo estando com a minha saúde debilitada, o Senhor continua cuidando de mim. Obrigado, Senhor, pela fartura da minha mesa. Obrigado, Senhor, porque talvez eu não tenha tudo que eu gostaria, mas o Senhor não tem deixado faltar na minha mesa. Então, quando nós olhamos com a perspectiva positiva para as coisas, a gente consegue ter um coração mais agradecido e ver que, mesmo no meio dessa situação nublada que nós estamos vivendo, a gente consegue sentir a mão de Deus, a gente consegue perceber Deus agindo, Deus no controle, Deus abençoando, Deus protegendo, Deus sustentando, e isso é bênção que nós devemos ter sempre agradecido no nosso coração. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar grandemente nessa noite e que, ao ouvir a sua voz, nós possamos ter liberdade de dizer, Senhor, muito obrigado. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria de cantar uma música com vocês antes da mensagem dessa noite. Eu vou pedir para que o Natan pudesse colocar para nós aí na tela, compartilhar. É uma música do Inário, que é muito conhecida, você já deve ter ouvido muitas vezes, mas essa música ela tem um significado tremendo. Ela está no nosso Inário Adventista, número 472. Consegue colocar para nós, Natan? 472? Ver se o Natan consegue colocar para nós aí. 472, Cenário Adventista. Bem. Natan, só me dá um ok se tu vai conseguir colocar para nós aqui. Eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Perfeito, te agradeço, Léo. Só repete o número do Inário. 472. Essa música, ela Deus é fala... bom todo o tempo, isso? Deus é tão bom. Deus é tão bom, isso. Isso aí. Amor.   amor.  amor.  amor.  amor.  amor.  amor.  amor.  amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor.   amor. 'amor. 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 'amor.
Deus é tão bom, Deus é tão bom. Se nós conseguíssemos enxergar isso todos os dias, como Deus é bom para nós, a nossa vida seria muito mais feliz. Como eu estava falando para vocês, a nossa perspectiva hoje é uma perspectiva muito negativa. A gente sempre olha com olhos assim... Na verdade, se a gente fosse olhar bem para dentro de nós, a gente vai perceber que nós não somos muito diferentes do povo de Israel quando estava no deserto, né? Reclamava que estava muito calor, reclamava que estava frio, reclamava que não tinha comida, reclamava que não tinha água. Tudo era motivo para reclamar. E a gente hoje acaba reclamando demais. E isso você vai perceber até quando nós estamos na congregação, né, na igreja, ou em casa, ou num pequeno grupo, em alguma situação que a gente reúne, você vai perceber que nós temos muito mais facilidade de pedir do que de agradecer. Porque parece que nós estamos sempre precisando de alguma coisa, não é verdade? E esse sentimento de estar sempre precisando de algo nos dá um sentimento assim de insatisfação. Parece que nós não estamos satisfeitos, né? E eu não estou dizendo que a gente não pode almejar as coisas boas, querer uma vida melhor, algo melhor, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente acaba focando só naquilo que nós estamos precisando e a gente acaba não valorizando aquilo que nós já temos. E isso é que faz toda a diferença, né? E eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele numa das suas cartas, ele diz: eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Eu ainda quero chegar nesse nível, né? Ainda quero chegar nesse nível de perceber assim que eu estou satisfeito em toda e qualquer situação. Se está frio, se está calor, se eu tenho bastante, se eu tenho pouco, se as coisas estão dando bem, se as coisas não estão dando bem. Eu quero chegar nesse nível do apóstolo Paulo de dizer: eu estou satisfeito. Eu aprendi com Deus a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Tem outro personagem também que você poderia olhar, que é o nosso amigo Jó, né? Jó, quando ele é oprimido, vamos dizer assim, pelos amigos, até pela própria esposa, ele diz assim: mas olha só, se nós sabemos receber de Deus as coisas boas, tem coisas que não são tão boas, mas nós precisamos receber também. Faz parte do nosso contexto de pecado hoje. Então, queridos, meu primeiro desafio nessa noite aqui é que nós venhamos a aprender a ser pessoas mais agradecidas, a olhar as bênçãos que nós temos recebido de Deus e, quem sabe, a gente deixar de pedir tanto e a gente acabar a agradecer mais. Coração agradecido faz com que a gente seja pessoas com os olhos mais abertos. O nosso campo de visão ele é ampliado e a gente com certeza sai mais feliz de toda e qualquer situação. Muito bem, a mensagem dessa noite é uma mensagem que talvez seja bem conhecida para você, mas que ela vai poder trazer assim um alento para esses dias que nós estamos vivendo. Você sabe que às vezes as adversidades, elas não são nada diante das forças que estão operando em nosso favor. Isso é uma grande verdade, né? Nós não temos qualquer general, nós não temos qualquer capitão, nós não temos qualquer líder diante de nós. Nós temos o Criador do universo, o Senhor bondoso, Deus de todas as coisas, né? É esse Rei do universo, soberano sobre tudo, é que está cuidando de nós. É essas forças que estão a nosso favor. É bem certo, como diz o apóstolo Paulo, que nós estamos lutando aqui nessa terra, não é contra carne, contra sangue, mas é contra hostes e potestades, e que nós não enxergamos muitas vezes, mas que estão trabalhando, forças negativas. Mas nós também temos aí o Senhor Deus do universo que está ao nosso lado e ao nosso favor. Então, queridos, nós precisamos estar prontos para que quando as coisas saírem, né, da nossa mão, do nosso controle, a gente consiga ter equilíbrio para que mesmo que fuja do nosso planejamento, a gente consiga tomar boas decisões. Porque quando a gente acaba no meio de algumas circunstâncias que nos empurram para tomar decisões erradas e a gente permite que isso aconteça, no futuro isso pode trazer assim um impacto muito negativo na vida de cada um de nós. Mas isso não é o fim da história. Sabe por quê? Porque a caneta que está escrevendo o nosso futuro, né, está nas mãos do Senhor dos Exércitos. Amém? E é por isso que ele deseja que a nossa história tenha sempre um final feliz. Né? Eu gosto muito de quando você está assistindo um filme ou uma história legal de um livro, você está lendo, e a história diz assim: e
todos eles viveram felizes para sempre. Infelizmente, aqui nessa terra, é algo que nós não podemos dizer assim na nossa plenitude, né? Nós somos felizes, na verdade, nós temos momentos felizes, mas seremos felizes para sempre quando Jesus voltar. Aí sim, a nossa felicidade será completa. Porque ela não vai ser uma felicidade momentânea, que vai durar por um determinado espaço de tempo, e logo ali eu vou ter uma tristeza, um desapontamento, um desagrado, mas ela vai ser para sempre. Sempre seremos pessoas felizes, porque estaremos diante do Deus do amor, a fonte do amor, aquele que reina e impera sobre todas as coisas. É com ele que nós passaremos a eternidade, se Deus assim o permitir, e se nós também quisermos. Porque é certo que Deus não vai levar ninguém para o céu obrigado. Por isso que nós devemos aprender a já viver o céu enquanto estivermos aqui nessa terra. Amém? Como você sabe, a Bíblia ela é um livro que fala sobre restauração. E não apenas de restauração, mas de reestruturação e também de reconciliação. Interessante, né? 3 palavras que parecem com um significado tão estranho, mas elas têm uma profundidade muito grande. Restauração, reestruturação, reconciliação. São palavras que vão fazer parte do que nós estaremos estudando nessa noite. Nós vamos analisar hoje à noite aqui a história de 2 irmãos. Falar de 2 irmãos, geralmente as pessoas já associam, eu já sei sobre o que estará sendo a mensagem dessa noite. Vai ser sobre Jacó e Esaú. Exatamente. Hoje nós vamos analisar um pouquinho da trajetória desses 2 irmãos, que a Bíblia relata lá no livro de Gênesis, né? Você vai encontrar a história aí desses 2 personagens tão importantes na Bíblia e que trazem lições também muito profundas assim para o nosso viver. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, né? Se você está na tua casa, está deitado na cama, sentado no sofá, assistindo pelo celular, pelo seu computador, aonde você está, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Gênesis, no capítulo 28 do livro de Gênesis, e o verso 2. O verso 2. Gênesis, capítulo 28, verso 2. Se você já encontrou, muito bem. Se você não encontrou, aí a gente vai aguardar mais um pouquinho, para que você tenha tempo de acompanhar essa leitura conosco aqui, tá bom? Antes, porém, eu gostaria de convidar você mais uma vez para fecharmos nossos olhos, nos pedir orientação do céu para que essa mensagem possa achar um lugar especial no nosso coração. Bondoso Deus, nós te somos muito agradecidos porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Estaremos agora abrindo a tua palavra, Senhor, que ela possa trazer alento ao nosso coração, que possa nos dar sabedoria do céu para que possamos entender a proposta da mensagem dessa noite. Em tudo que somos gratos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gênesis capítulo 28, verso 2. Só licença um pouquinho, irmãos. Muito bem. Gênesis capítulo 28, verso 2, na minha Bíblia, leio assim. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Apenas esse verso aqui para nós entendermos algumas coisas. Você já conhece a história de Jacó e de Esaú? De repente eu vou lembrar uma pequena parte aqui introdutória para que nós possamos, de repente, tenha alguma pessoa que não conhece a história ainda. Jacó e Esaú eram filhos de Isaac, né? Eram irmãos que nasceram praticamente juntos, né? Sua mãe, Rebeca, era esposa de Jacó e tiveram aí pelo menos 12 filhos, né? E dentre eles estava Jacó e Esaú. O primogênito, na época em que viveram os nossos patriarcas aqui, eles tinham aí a intenção de sempre que o filho mais velho, ao pai estar próximo de deixar, né, a vida aqui nessa terra, ele abençoava o filho mais velho, e esse filho, então, recebia todas as bênçãos, a herança do pai, né, e ele tomaria ali a descendência, né, estaria dando conta da descendência do pai,
né, para que o nome do pai fosse preservado. Isaac já estava próximo de terminar seus dias, já estava já com praticamente falta de visão, e ele agora manda chamar, então, seus filhos ali para que possa dar a eles a sua bênção. Esaú tinha nascido primeiro, e ele receberia ali a bênção da primogenitura. Certo dia, vindo de uma caçada, porque ele gostava, né, era um homem do campo, né, gostava de caçadas, ele saiu então para caçar. Vindo da sua caçada, muito cansado, não tinha sido bem sucedido, volta com fome, exausto, né, e ele sente o cheiro muito gostoso de um cozido de lentilhas que estava sendo produzido ali pelo seu irmão Jacó, né? E nesse sentir do cheiro, né, quando a gente está com fome, a gente, se tem alguma coisa preparada, nós chegamos rapidamente, nos aproximamos da mesa, da cozinha, para que possamos participar dessa refeição. E quando ele se aproxima do seu irmão, né, Jacó, ele pede para que o irmão sirva. Ele diz assim, olha, você precisa me dar alguma coisa. Ele diz, olha, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. E ele disse assim, o que você quer? Olha, me dá o teu lugar na primogenitura e você pode comer o quanto você quiser. E aí você conhece a história. É como se ele estivesse trocando a bênção do pai, né, do filho primogênito, pelo prato de lentilhas. Quando o pai chama os dois para abençoar, você percebe aqui na história, se você ler o livro de Gênesis, você vai encontrar ali Isaac abençoando a Jacó enganadamente, porque através de sua mãe Rebeca, eles tentam enganar a Isaac aqui, como se Isaac fosse o próprio irmão Esaú. E embora o pai tentasse reconhecer ali, mesmo estando sem visão, ele tenta reconhecer o irmão, né? Mas ele acaba dando a bênção para Jacó. E isso trouxe um desgosto muito grande para aquela situação, porque Jacó acabou enganando seu pai, acabou enganando o seu irmão, e por esse motivo ele não tinha mais condições, não tinha mais clima para ele permanecer naquele lugar. Então, Jacó, lá no capítulo 28, no verso 1, ele chama, Isaac, chama o seu filho Jacó, agora lá no capítulo 28, verso 1, e pede para que ele deixe aquelas terras ali. Ele abençoa seu filho Jacó, e Isaac agora mande que ele vá para Padã Arã, aonde morava ali seus familiares. E ele dá alguns conselhos para Jacó antes de despedir. Ele o abençoa, pedindo para que Deus faça com que ele seja fecundo, mas dá um conselho que ele não tome uma mulher que não fosse das suas terras. E ele pede para que lá nas terras dos seus parentes, ele tomasse uma das filhas de Labão para ser a sua esposa. E aí começa a trajetória de Jacó, caminhando ali por vários dias até chegar a essa terra. Nós vamos perceber que, às vezes, as circunstâncias que nos envolvem, né, no nosso dia a dia, não são muito diferentes das situações que envolveram a história de Jacó. Jacó, ele fez coisas que não devia, né? Enganou seu pai, enganou seu irmão, precisou deixar a sua terra, e essas decisões erradas que ele tomou acabou trazendo uma quebra de relacionamentos, uma separação, e ele teve que, infelizmente, mudar, ele teve que partir porque não tinha mais clima ali naquela família. É bem possível que talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que está numa situação muito parecida como essa. Tomou algumas decisões erradas, e essas decisões erradas trouxeram uma quebra de relacionamento, e talvez não tem mais clima para você permanecer onde você estava, e por algum motivo você precisou sair, você precisou se ausentar, sair de onde você estava, abandonar quem você estava perto, que era amável, que fazia parte do seu contexto familiar, e por algum motivo quebrou-se relacionamentos com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu tio, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Eu não sei, mas talvez houve uma quebra de relacionamento, e isso trouxe um clima desagradável, um clima pesado, e que fez com que alguém saísse do ambiente onde todos eram felizes, ou viviam pelo menos, né, dentro de um padrão de felicidade, ou talvez não estava acontecendo isso, e foi motivo para que uma situação se desencadeasse. Então, na figura de Jacó, ele vai
ele se muda, ele se casa, ele forma uma família rica, mas Deus, mesmo ele estando longe de casa, mesmo com tudo que tinha acontecido com ele, Deus fazia prosperar a Jacó. Mas Deus também fazia prosperar o seu irmão Esaú, que tinha ficado. Porque toda relação existe vitória quando Deus está abençoando. E é por isso que eu gosto de pensar que Deus, ele sempre olha pela nossa felicidade, mesmo que a gente não mereça, né? A Bíblia fala de que todos os dias o sol nasce para pessoas boas e para pessoas que não são tão boas. A chuva molha a plantação daqueles que são bons e daqueles que não são tão bons assim. Não é verdade? Então, Deus também tem prazer de abençoar os seus filhos, mesmo que nós façamos escolhas erradas na nossa vida, né? Então, Deus fez prosperar tanto o que partiu quanto o que ficou. Ele abençoou Jacó, que teve que partir, mas ele também estava abençoando Esaú, que tinha permanecido. No capítulo 29, eu vou fazer assim um apanhado geral de alguns capítulos da Bíblia, tá? E depois, com calma, aí você pode ler toda a história de Jacó e Esaú, desde seu pai Isaac, né, o casamento com Rebeca, até passar por Jacó, por Esaú, toda a história dos dois, você pode ler com calma. Então eu vou passando alguns pontos altos de cada capítulo, para que nós possamos ter compreensão da história dessa noite, tá bom? No capítulo 29, nós encontramos ali Jacó chegando nas terras de Labão. Você vai perceber que, ao se aproximar das terras onde morava o seu tio, ele encontra um poço. E nesse poço, os pastores de ovelhas se agrupavam para dar água para os seus animais. E quando ele chega próximo desse poço, ele vê que tem pelo menos 3 pastores e 3 rebanhos de ovelhas e o poço tapado com uma pedra muito grande. E ele pergunta: vocês conhecem Labão? Sim, nós conhecemos. E como ele está? Ele está bem? Labão está bem. Inclusive sua filha Raquel, que é pastora de ovelhas, ela está se aproximando com o rebanho de Labão. Então ele disse assim: por que vocês não dão água para os seus rebanhos aqui? Porque nós esperamos que todos os rebanhos se aproximem do poço. Só então nós tiramos a pedra e damos de beber aos animais. Quando Raquel se aproxima e o rebanho chega perto do poço, Jacó então tira a pedra e dá de beber ao rebanho do seu tio Labão. Após dar água para o rebanho, ele dá um beijo em Raquel e se apresenta como filho de Isaac, de Rebeca, que eram parentes do seu pai Labão. Ela sai correndo, né, para avisar Labão que o seu sobrinho estava por ali. Labão rapidamente corre ao encontro de Jacó, abraça ele, beija ele, e por 1 mês eles ficam ali conversando. Você vai perceber que ainda no capítulo 29, Jacó ele sente um desejo muito forte, né, de se casar com uma das filhas de Labão. Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e ele tinha Raquel, que era mais nova, e essa era a pastora de ovelhas com quem ele tinha se encontrado. E agora ele quer se casar, né? Ele quer se casar e ele faz uma oferta para Labão. Labão disse assim: olha, você está comigo aqui, mas com certeza você não vai trabalhar de graça, e eu também não quero que você trabalhe de graça. Qual é o teu salário? Qual é o valor do teu salário? E ele não pensa 2 vezes. Olha, meu tio, então é o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos para você, para ter a mão da sua filha mais moça. E ele, por 7 anos ali, trabalha para conseguir o casamento tão esperado com essa jovem. No capítulo 29, você vai encontrar que ele começa a trabalhar para Labão e ele se torna um homem muito, muito rico. Mas apesar de ser um homem bem-sucedido, Deus precisava fazer algo que Jacó não ia conquistar ali naquele lugar. Por mais bem-sucedido que Jacó fosse, por mais que ele tivesse casado com a melhor mulher que ele poderia naquela situação ali, que era Raquel, né? E ele casou não apenas com Raquel, você conhece a história, ele casou também com Lia, porque foi enganado pelo seu tio, mas ele não pôde reclamar. Por quê? Porque ele também era uma pessoa que no passado havia enganado seu irmão. Vocês lembram da história? Ele enganou Esaú para ter a bênção da primogenitura, e agora ele é enganado pelo seu tio Labão na hora do casamento também.
Mas ele era uma pessoa que estava crescendo, né? Ele queria conquistar algo mais naquele lugar, mas Deus estava dizendo para ele, olha, você não vai conseguir conquistar aqui nesse lugar aquilo que eu estou planejando para você. Não vai conseguir. Então, queridos, deixa só, vou pedir licença para vocês um pouquinho para fazer uma situação aqui, só um pouquinho. Muito bem. Tinha um cachorrinho bem nervoso aqui no lado. Queridos, vamos continuar com a história aqui. Então, o que Deus tinha preparado para Jacó era uma história para ter sempre um momento de felicidade para ele. Mas, embora Deus estivesse abençoando Jacó naquele lugar, embora ele tivesse conquistado riquezas, embora ele tivesse conquistado prestígio, embora ele tivesse casado com uma mulher que ele tinha se namorado, né? Aquilo ainda não era suficiente, porque algo estava faltando na vida dele. Algo estava faltando. E tudo estava indicando que ele precisava resolver a sua situação. E ele só ia conseguir fazer isso se ele retornasse para a sua terra. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Retornar não é uma coisa fácil. Não é. Eu percebo isso quando as pessoas aceitam a Jesus, né? Aceitam a Jesus, fazem um compromisso com ele, e por algum motivo que a gente não consegue entender muitas vezes, a gente acaba tomando algumas decisões erradas, né? E fazem a gente se sentir culpado por alguma situação. Ou em algum momento, como eu falei para vocês na história de Jacó, houve uma quebra de relacionamento, e isso fez com que eu me afastasse. E o interessante é que Deus nunca é o culpado, mas ele sempre acaba sendo a pessoa que é deixado de lado. Vou citar um exemplo. Às vezes você está na igreja, você é uma pessoa que está trabalhando na liderança da igreja, e por algum motivo acontece um desentendimento, né, entre uma situação, né, que às vezes era tão corriqueira, mas por algum motivo você ficou chateado com alguém na igreja, ou com alguém da sua família, ou com alguém do seu trabalho, e você acaba dizendo, olha, eu não quero mais isso aqui. E você larga tudo. E parece que Deus, que não tinha nada a ver com a situação, acaba pagando por essa situação. Você está na igreja, se desentendeu com alguém da igreja, e agora você para de ir na igreja. Em função de que, vamos supor aqui, eu vou usar o exemplo de quem está na minha tela aqui, o Natan. Né? Eu tive um desentendimento com o Natan, e agora, em vez de resolver a minha situação com o Natan, eu acho mais fácil eu deixar de ir na igreja. Porque daí, se eu deixo de ir na igreja, eu não preciso mais encontrar o Natan. Não vou mais me estressar com uma situação, né? Não vou ficar chateado, e eu vou passar a viver a minha vida de outro jeito. E aí, eu deixando de ir na igreja, eu também já deixo de estudar a Bíblia, eu já não estudo mais a lição, eu já não faço mais minha oração, e eu acabo tomando algumas decisões que vão me levar cada vez mais para longe de Deus, mais distante de Deus. E por mais que eu seja uma pessoa que vá sendo bem-sucedida, eu troco de trabalho, começo a receber mais, eu compro um carro, eu ando com boas roupas, eu compro boa comida, eu tenho outros bons relacionamentos, mas parece que não está, nada está me completando, porque alguma coisa não está bem. Ou seja, ficou alguma coisa no meu passado mal resolvida que eu não consigo ser feliz completamente, porque eu tenho uma situação mal resolvida. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que está passando exatamente por isso, por essa situação. Deixou de ir na igreja, deixou de frequentar a casa de alguém, deixou de frequentar a casa da mãe, do pai, do irmão, de um tio, de um colega, de um amigo de trabalho, de um irmão da igreja, por alguma situação que quebrou o relacionamento. O convite de Deus para você hoje não é diferente do convite que foi feito para Jacó. Está na hora de você voltar. Está na hora de você se reconciliar. Está na hora de você voltar no tempo para você resolver aquela situação que ficou pendente. Porque aí você, com certeza, vai sentir paz no seu coração. No capítulo 31, Deus aparece e diz para ele que está na hora, para ele assim em sonho, filho, está na hora de voltar. Está na hora de voltar.
Se você ler o capítulo 31, depois que nós terminarmos a mensagem, você vai ler que ele estava voltando. E nessa volta, ele precisou parar em algum lugar para dormir, e ele pega uma pedra e coloca, se faz como se fosse um travesseiro, e ele deita nessa pedra para dormir. E nessa hora que ele dorme, ele tem um sonho. E no sonho dele, é como se Deus aparecesse e dissesse para ele o seguinte: olha, meu filho, está na hora de voltar. Você está percebendo que aí onde você está, seu sogro Labão, ele enganou você. Ele enganou você. Os seus cunhados, eles não olham para você com bons olhos. Está na hora de voltar, meu filho. Você não acha que está na hora? Então, ele decide voltar. Só que voltar nos traz na mente de Jacó. Vamos tentar agora nos colocar no lugar de Jacó. Voltar é fácil. Vamos supor aqui que na minha quebra de relacionamento que eu tive com o Natan, que eu usei como exemplo, não leva a mal, tá, Natan? Na minha ilustração que eu fiz aqui de quebra de relacionamento com o Natan, o voltar significa eu ir na igreja e encontrar com o Natan novamente. Não vai ser uma situação tão fácil, tão simples para mim, porque o que o Natan fez para mim é uma coisa assim que, poxa, nós éramos tão amigos e ele falou de mim na minha ausência e o que ele falou não era verdade. Foi como se fosse uma calúnia que ele estivesse falando e não era verdade. E agora como é que eu faço? Como é que vai ser esse retorno? Será que ao encontrar o Natan, como que vai ser a minha reação? Como que vai ser a reação do Natan quando ele encontrar comigo de novo? Mas assim como Jacó estava decidido, eu, Gesiel, também estou decidido. Ilustradamente aqui, tá, Natan? E eu vou chegar agora num culto de sábado de manhã, e quando eu chego na porta da igreja, naquele dia, Natan está recepcionando. Eu engulo quadrado, né? Mas respiro fundo e digo: Senhor, é hoje. Eu quero resolver essa história. E eu chego na porta, eu aperto a mão do Natan. Hoje, nos dias de hoje, é meio complicado. Eu tenho que passar um álcool gel, pedir para ele passar também, apertar a mão do Natan, né? E aí, eu não ia resistir a dar um abraço no Natan e dizer assim: Natan, me perdoa. Me perdoa pelo sentimento que eu abriguei ao longo de todo esse tempo que eu estive afastado da igreja, por algo que você falou lá no passado, e eu não consegui me retratar contigo, não consegui conversar contigo, eu não consegui entender por que você fez aquilo comigo, mas eu entendo que isso está me fazendo mal. Eu não consigo ser feliz. Eu abri mão de estar com você e com os meus amigos da igreja por um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, que eu estava alimentando no meu coração. E hoje eu vim aqui para resolver. E eu só vou sentir felicidade ao entrar dentro dessa igreja de novo, se você nessa hora aqui dizer para mim que você me perdoa. E eu não tenho dúvida que nesse momento Natan também diz assim: Gesiel, eu acho que quem tem que te pedir perdão aqui sou eu, então eu perdoo você e você me perdoa, e a partir de agora a gente começa a escrever uma nova história. Pode ser assim? Maravilha. E quem sabe eu vou dar um abraço no Natan e nós dois agora vamos entrar na igreja para assistir o culto. Mas isso não é uma tarefa fácil. Nem todos conseguem fazer isso. Não, o que aquela pessoa me fez não tem perdão. Né? O que a Rosane me fez aqui não tem perdão. Aquilo que o Léo disse para mim, nossa senhora, ele não precisava ter feito aquilo. Não, porque aqui a gente sempre fica maximizando o erro, o meu erro, e maximizando o erro de quem cometeu o erro comigo também. E isso não traz benefício para ninguém. Para ninguém. Assim como não trazia coisas boas para Jacó e não trazia coisas boas para Esaú. Arrependimento é algo assim que não é uma tarefa fácil. E eu vou dizer para vocês que muitas pessoas hoje não conseguem se arrepender de erros que cometeram no passado. Muitas pessoas que nos magoaram, elas fizeram e nem perceberam que fizeram isso. E às vezes a gente fica julgando as pessoas, né? Como é que pode aquela pessoa ainda continuar na igreja depois de tudo que ela me fez? Será que ela não tem consciência? A gente acaba julgando. E às vezes a pessoa está lá tranquila porque ela
conversou, fez alguma coisa que nos magoou, mas talvez nem se percebeu, nem se sentiu. E muitas situações seriam resolvidas, não estou falando situações da igreja, mas talvez situações entre marido e mulher, pai e filho, filho e pai, marido e mulher, irmão e irmã, amigos, colegas, irmãos de igreja. Talvez muita coisa poderia ter sido resolvida de uma forma diferente se nós tomássemos o conselho da Bíblia, né? Se alguma coisa aconteceu de errado, vai ter com teu irmão. Conversa com ele. Se não resolver, dá um tempo para ele e depois você volta e leva mais uma ou duas pessoas. Mas faça a tua parte. Resolva as situações para que no seu coração, na sua cabeça, Satanás não crie ali uma oficina e ele possa continuar plantando ideias distorcidas para que você comece a alimentar sentimentos ruins, negativos, que vão fazer mal, que vão trazer doença para a tua vida. Não alimente esse tipo de pensamento. Então, Jacó, ele vai ao encontro de Esaú. O tempo tinha passado, os dois tinham crescido, tinham amadurecido, tinham casado, tinham constituído família, eram homens fortes de ambos os lados e preparados agora para algo que precisava ter acontecido há muito tempo. E nesse encontro dos dois, a gente, ao ler alguns escritos falando sobre essa história, a gente consegue perceber ali que nos olhos de Esaú, havia os olhos de Jesus. Porque ele percebe o irmão Jacó, depois de ter lutado com Deus, lá no Val de Jaboque, que você conhece a história, depois de ter lutado com Deus e ter sido ferido na coxa, ele vem agora manquejando, né? Ele vem mancando ao encontro do seu irmão Esaú, que vem com um exército junto com ele. E quando ele se aproxima, ele vem com um olhar cansado, sofrido da luta que ele tinha passado com o Senhor naquela noite. E quando ele se aproxima do irmão, eles não conseguem nem falar um com o outro. O único sentimento que estava entre os dois agora era de Jacó olhando para Esaú dizendo assim, eu quero teu perdão. Esaú olhando para Jacó dizendo assim, eu também quero teu perdão. E os dois se abraçam, e os dois se beijam, e os dois choram, e os dois se perdoam. E agora Jacó pode voltar para casa, porque o mal-entendido havia sido resolvido. Queridos, voltar, pedir perdão, mesmo que não tenha sido você o culpado, se retratar, se reconciliar, não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, isso aconteceria com uma maior naturalidade, mas não é algo que nós conseguimos fazer sozinhos. Para Jacó conseguir fazer o que ele fez, ele precisou lutar com Deus em oração também. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que precisa lutar com Deus através da oração. Dizendo, Senhor, por favor, eu estou vivendo uma vida longe dos teus caminhos. Eu estou vivendo uma vida longe da minha esposa, longe do meu esposo, mesmo estando juntos, mesmo estando debaixo do mesmo teto. Eu não consigo, Senhor, hoje falar com meu pai. Eu não consigo falar com a minha mãe. Eu não consigo hoje falar com os meus filhos. Eu estou com uma dificuldade lá no meu trabalho com tal pessoa. Eu estou com dificuldade lá na minha casa por essa situação. Eu não consigo hoje frequentar a igreja porque alguém um dia falou algo a meu respeito, falou algo para mim que me feriu, que me magoou. Eu não consigo ir lá, Senhor. Então me ajuda a perdoar. Primeiro eu quero me resolver contigo, Senhor. Por favor, me perdoa. Me ajuda também agora a perdoar, para que eu possa me sentir feliz, para que o meu coração possa estar em paz. Isso não é uma tarefa fácil. Vocês querem ver um detalhe? No livro de Mateus, lá no capítulo 6, a partir do capítulo 5, 6 e 7, você vai encontrar no livro de Mateus o Sermão da Montanha. Ele é também conhecido como o maior discurso de Cristo, ou o Sermão do Monte. E ali no capítulo 6, Jesus, ele faz uma oração a pedido dos discípulos. Os discípulos não eram pessoas que não sabiam orar, eles oravam. Assim como os escribas, os fariseus, os mestres daquela época, todos eles sabiam orar. Mas os discípulos perceberam que Jesus, ele orava de uma forma diferente. Porque Jesus, ele, na sua oração,
não era algo decorado, algo como eu pudesse dizer assim, Senhor, a mesma de ontem, amém. Senhor, a mesma de semana passada, em nome de Jesus, amém. Não, era um diálogo que ele tinha com Deus. E eles também queriam vivenciar esse tipo de oração. Então, agora eles pedem para Jesus, para que Jesus os ensine a orar. E Jesus, então, no capítulo 6, faz uma oração que é conhecida no mundo inteiro hoje como a oração do cristianismo, ou a oração de Cristo, ou a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Eu gostaria de fazer essa oração com vocês agora, de olhos abertos. Se você quiser fazer junto comigo, faça essa oração. E a oração começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que a oração do Pai Nosso não termina aqui. Se você for lá no livro de Mateus, você vai encontrar a oração do Pai Nosso. Leia lá na sua Bíblia depois. Tem mais 2 versos, que é o verso 14 e o verso 15, que diz assim: Jesus continua a oração. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai que estás no céu vos perdoará as vossas ofensas. Porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai que estás no céu vos perdoará as vossas ofensas. E aí sim, termina o contexto da oração do Pai Nosso. Vocês perceberam como Jesus, ele usa a oração do Pai Nosso dentro da oração, antes de dizer amém, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele volta na oração do Pai Nosso, lá no finalzinho, dizendo: vocês precisam perdoar. Porque se vocês não perdoarem, Deus também não consegue perdoar vocês. Então, para que Jacó pudesse ter o perdão de Deus, ele precisaria perdoar o seu irmão. Mas, na verdade, quem tinha errado não era Jacó. Então, ele precisava também do perdão do seu irmão. Ele pediu perdão para Deus, lutando com Deus naquela noite. Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Ele recebeu o perdão de Deus e foi até o seu irmão. E o seu irmão também já o tinha perdoado. Olha que maravilha. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que precisa se reconciliar com alguém. Talvez eu esteja falando para um esposo que por algum motivo alimentou no coração da sua esposa uma mágoa, um sentimento de dor, de sofrimento. E talvez você nem tenha percebido isso. Talvez ela está esperando você, em algum momento, chamar ela no sofá, no quarto, dizer: querida, eu quero te pedir perdão. Porque talvez em algum momento eu tenha faltado com respeito com você. Talvez eu tenha te magoado. Talvez eu tenha trazido algum sentimento de dor para a sua vida e eu quero estar de bem contigo. Por favor, me perdoe. Talvez eu esteja falando para uma esposa que também feriu o coração do seu esposo. Talvez com alguma palavra rude, talvez com um olhar desagradável. De alguma forma você magoou o coração do teu esposo. E talvez é o momento de você chamá-lo para uma conversa e dizer: olha, eu amo você. E eu não quero ficar de mal contigo, eu quero te pedir perdão. Talvez eu esteja falando para um pai, para uma mãe, que também precisam pedir perdão para algum filho. Talvez um filho que ainda está em casa, talvez algum filho que já não mora mais com você, mas que há algum tempo você já não fala mais com ele ou com ela, porque você entendeu que o que o seu filho fez foi uma coisa muito errada, então agora ele tem que ficar na casa dele, eu não quero mais ele na minha casa. Talvez você precisa chamar esse filho, essa filha, e dizer que você o ama, que você o perdoa, e que você também quer pedir perdão por algo que você fez. Da mesma forma, eu estou falando para algum filho que fez alguma coisa que magoou o coração do pai, o coração da mãe. Talvez eu esteja falando para alguém aqui da igreja que precisa se reconciliar com um irmão, com uma irmã, com alguém que estava lá no departamento
quem sabe no departamento do diaconato, das diaconisas, no departamento infantil, alguém que era do desbravador, dos jovens, do ancianato, alguém que por algum motivo acabou magoando você, falou algo que não devia, e você acaba agora se sentindo mal por isso e carrega um sentimento de mágoa que você não consegue, sabe? Talvez é um momento que, mesmo que não tenha sido você o errado, você procurar essa pessoa, como dá o conselho bíblico, e se reconciliar com essa pessoa. Talvez algum amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um parente, eu não sei. Mas Deus está te chamando hoje, assim como chamou Jacó, para voltar, para se reconciliar, para haver restauração da paz de Deus na tua vida. Nós vamos cantar um hino para encerrar o culto dessa noite. E eu espero que, de alguma forma, o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. E que nós possamos ter, a partir desse momento agora, uma decisão de você se reconciliar com alguém. E eu não sei quem é esse alguém, mas você sabe. E de você se reconciliar com Deus novamente. Porque quando nós alimentamos sentimentos negativos, abrimos margem no nosso coração para pensamentos negativos, a gente não consegue ser uma pessoa feliz. A gente não consegue viver uma vida com Deus. Na verdade, parece que Deus acaba sendo culpado. E agora eu acabo me afastando das pessoas, mas também acabo me afastando de Deus. E quando eu estou longe de Deus, por mais bem-sucedido que eu seja financeiramente, na questão material, social, eu não consigo estar em paz com Deus. E enquanto eu não estou em paz com Deus, eu não consigo preencher o vazio que só Ele pode preencher. Vou convidar você para cantar nessa noite comigo o hino de número 391 do nosso hinário. Ele é um hino fantástico, é um hino, porque esse hino ele é uma oração cantada. E eu gostaria que você fizesse desse hino a tua oração nessa noite, para que decisões muito importantes pudessem ser tomadas a partir de hoje, e você pudesse também estar em paz com Deus e, com certeza, voltar a ter um relacionamento não apenas com Ele, mas com essa pessoa que você vai estar entrando em contato. Amém? Vamos cantar? 391. Cada vez mais puro faz-me o coração, mais e mais buscando tua direção, sendo confiante sempre em ti, Senhor, firme em tua força, salvo em teu amor, cada vez mais calmo ao cercar minha dor, cheio de paciência, onde quer que for, dá-me mais bondade, mais resignação aos divinos planos, sob a tua mão, cada vez mais santo, sempre mais leal, faz-me firme e forte, sempre contra o mal. Quero herdar a vida de bondade e luz em teu lar eterno, ó meu bom Jesus. Hein? Que Deus possa abençoar a tua vida de tal maneira que você sinta Ele bem pertinho de você.
é fato que tem coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinho. Talvez você olhe para algum pecado que você cometeu, algum erro que você cometeu, assim como Jacó. Talvez você olhe assim que o que fizeram para você foi tão grande, tão gigantesco, que parece que não consegue ter força para perdoar. Mas eu vou dar um conselho para você nessa noite. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus para que você consiga ir ao encontro dessa pessoa, que talvez está perto de você, ou talvez está longe de você. Talvez é uma pessoa que faz muito tempo que você não vê, mas você tem assuntos mal resolvidos no passado. Deus espera que você vá atrás dessa pessoa, para que você possa se reconciliar com ela, e assim você possa estar reconciliado com Deus também. E Ele possa preencher aquilo que há muito tempo está ali, aquele buraco, lá no teu coração. Ele quer preencher esse vazio aí. E Ele quer ajudar você a fazer isso. Então, peça ajuda de Deus se você não consegue fazer sozinho. Mas tome a decisão hoje de fazer isso. E faça. Não deixe, não espere. Se você não consegue fazer pessoalmente, ligue. Fale por Zoom, por mensagem de texto, pelo WhatsApp, pelo Messenger. Hoje você tem vários instrumentos, né, mas não deixe passar. Faça isso. E eu tenho certeza que você vai começar a ver a vida de uma outra maneira. Os teus dias serão dias mais felizes, mais coloridos. E a perspectiva negativa vai ficar sendo deixada de lado. E você vai ver a vida de uma forma mais positiva. Vai ter um coração mais grato. Vai ser uma pessoa mais feliz. Vai ter um casamento mais feliz, uma vida familiar mais feliz. No trabalho vai ser mais alegre. Na igreja vai ser mais de relacionamento, de comunhão com Deus. Você vai adorar com todo o seu coração. Faça isso. Faça isso. Com certeza, você vai ser uma pessoa mais feliz. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem dessa noite. Que ela faça diferença na minha vida. Que eu possa ter o Senhor preenchendo todos os espaços. Que se tem algo que eu não consigo fazer sozinho, que o Senhor me ajude a completar, Senhor. Se tem alguém que eu preciso pedir perdão, se precisa alguém que precisa do meu perdão, se precisa haver reconciliação nessa noite, que ela aconteça. Se precisa haver perdão nessa noite, que aconteça. Se precisa, Senhor, eu tomar a decisão de voltar, que eu volte. Se precisa ter uma situação, Senhor, de eu me derramar, eu quero, Senhor, fazer isso. Mas eu quero estar em paz contigo. Dá-nos a bênção que nós precisamos. Que a cada câmera, que cada pessoa que esteve conectada nessa noite aqui, com a câmera aberta ou fechada, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Zoom, que essa mensagem, ao alcançar o nosso coração, nós possamos permitir que o teu Santo Espírito tenha livre acesso e ele possa nos ajudar a nos convencer do nosso erro, do nosso pecado, a nos convencer de que nós precisamos deixar o nosso coração aberto para que o Senhor faça a obra que precisa ser feita. Porque nós queremos ser pessoas felizes aqui nessa terra, mas que queremos ter um felizes para sempre, quando estivermos nas nuvens do céu. Muito obrigado por esse momento especial que nós tivemos contigo nessa noite. Te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, no doce nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana, com a bênção do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.
Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça